Horóscopo para o dia 10 de novembro de 2020. Áries, é possível que você venha a finalizar alguma situação importante por cima, mas é recomendado que, por mais que a vontade de sair contando para o mundo inteiro seja grande, procure agir com discrição ao menos nesta terça-feira. Isso porque pode ser que pessoas próximas não fiquem tão felizes com seu feito, por mais que possam ser beneficiadas com isso. Aliás, inclusive com aquela ideia absurda de inveja boa, que não existe. Inveja é inveja, e ponto final. Tudo tem maior valor quando é o próprio ser que consegue, e mesmo que tenhamos vantagens quando o outro consegue, tendemos a ficar com algum ressentimento por não termos tido a sorte ou a competência. Assim, fique atento às suas companhias. Se possível, deixe que descubram seu feito com o tempo, mas aproveite o dia para comemorar, se ocorrer. E se for sozinho, melhor. Touro, sua terça-feira pode ser um pouco delicada, sendo necessário ter o máximo de atenção em relação ao que se apresenta para você. O fato é que algumas pessoas que te conhecem bem, mas que não desejam tanto o seu melhor, podem colocar algumas iscas para te fisgar. E quando falo iscas, não estou falando de comida ou dinheiro, mas até situações em que sabem que você costuma repetir padrões, de modo que entre em situações que beneficiem a eles. O autoconhecimento é importante, e se você se dedica a isso, sabe bem os pontos que precisa melhorar. Pode ser que exatamente estes pontos sejam os visados pelos outros neste dia. Mas tudo é questão de ver o copo como meio cheio ou meio vazio. Você pode olhar isso como um grande problema, em que haverá altas chances de ser prejudicado, ou como uma oportunidade para se fortalecer, se livrando de comportamentos que sabe que te prejudicam. Aposte na segunda opção, pois ela poderá te abrir novas possibilidades. Gêmeos, seria interessante se aproveitasse os momentos livres para se dedicar a algum tipo de arte que eleve sua frequência vibracional, mesmo que de forma passiva, como assistir filmes e ouvir músicas. Para os que têm a possibilidade de agir ativamente, melhor ainda. O fato é que se dedicar a atividades netunianas nesta terça-feira pode fazer com que receba mensagens importantes, seja através de insights ou até mesmo algum trecho destas obras venham a te chamar a atenção, que podem dar direcionamentos para iniciar ou para solucionar algo importante. Também não ache estranho se sincronicidades ocorrerem, como desfrutar de obras com teores diferentes, mas sempre algum ponto remeter a ideias que teve ao ter contato com as anteriores. Isso significa que são coisas muito importantes e que devem ser levadas a sério. Algumas delas poderão te dar até um novo sentido à sua vida. Câncer, a mensagem para você casa exatamente com a fase da Lua, que é o astro regente de seu signo, que está minguante. Para quem pratica algum tipo de magia se baseando nas fases da Lua, sabe que esse período é de finalização para que um novo ciclo possa começar, na Lua nova. E sim, cortar cabelo nesta fase para que não cresça tanto é um ato mágico. Porém, se sabe da característica canceriana de se apegar ao passado, e com isso ficar melancólico com o que ficou para trás ou com o que se vai. No entanto, se agir desta maneira nesta terça-feira, tende a aborrecer os que estarão à sua volta, causando confusões por estar rabugento ou sensível demais. Ninguém merece isso, e se você estivesse no lugar do outro, com certeza não aguentaria.
Mude o foco, pois é certo que várias coisas boas aconteceram nos últimos dias, e você evoluiu. Se você deseja se sentir um vencedor, já está mais que na hora de enxergar mais as suas vitórias, por mais pequenas que tenham sido, do que focar no que não foi tão bem para que se sinta triste, não para encontrar o que pode ser melhorado. Leão, pode ser interessante aproveitar esta terça-feira para o desenvolvimento de habilidades em que você acredita ter certa deficiência, agindo com toda a cautela, principalmente se com o medo de passar alguma vergonha. Nem todas elas você precisa necessariamente fazer na frente de um grande público, sendo possível treinar em casa ou até em momentos mais privados em qualquer outro lugar. O fato é que essa insegurança acontece nada menos que pela falta de prática, e se começar a se dedicar, como a maioria das atividades na vida, será natural que evolua. Talvez possa ser o despertar de um potencial, no qual o investimento de atenção e energia nele venha a trazer resultados maiores em sua vida do que o já conquistado até agora, e com mais satisfação. Virgem, seu dia poderá exigir que tenha força de superação, mas isso não deve ser visto como desesperador. Sua mente analítica funcionará bem, e por conta disso, poderá descobrir coisas não tão agradáveis, algumas que até acreditava que estavam indo muito bem, e ainda outras em que acreditava ser a verdade absoluta. Por mais que num primeiro instante isso cause desconforto, por outro lado, se torna a libertação de falsas crenças, possibilitando encontrar soluções melhores, além de se tornar aprendizado, pois certamente não tornará a repetir. Se culpar de nada adiantará, mas deve sim aceitar a responsabilidade pelo que poderá ocorrer. Cabe verificar onde foi o erro para que assim possa consertar e melhorar sua base de conhecimento. Mas, antes disso, é necessário que se reconecte à paz que há em você. Ficar de cabeça quente apenas ajudará a focar nas falhas, não trazendo qualquer resultado prático. Qualquer senso crítico funciona melhor com a mente tranquila, possibilitando que tome as melhores ações a respeito. Libra, é possível que você tenha um sonho marcante que te avisará sobre situações que, num primeiro momento, podem ser uma boa, mas são presentes de grego. Pode ser que as imagens que remetem à situação não surjam na forma de sonho premonitório, mas através de simbologias que seu subconsciente relacionou a fatos. Quem já tem um pouco de experiência em interpretação de sonhos estará tranquilo. Mas quem não tem, se possível, tente se lembrar dos sentimentos que teve durante o sonho, pessoas que tenham aparecido, e até o que cada elemento te lembra. Isso será de uma boa ajuda. Entretanto, quando as informações vêm dessa maneira, o foco é mais na essência do que na forma. Mas não precisará ficar neurótico com qualquer situação de seu dia acreditando ser a que o sonho alertava, senão você não conseguirá viver em paz. Pode ficar tranquilo, pois a tendência é que sua intuição te alerte quando o fato for ocorrer no plano físico. Escorpião, bom, sua terça-feira poderá exigir autocontrole. É possível que cheguem mensagens informando que algo que você esperava tenha tido desfecho inesperado, mas não satisfatório, ou até mesmo sobre a perda de algo que dava ou que te agregaria valor. Não dá para não ser insensível para dizer que não deve se chatear, pois há casos em que isso é inevitável, e conseguir estar sempre bem, com um sorriso no rosto, é algo que exige uma força de vontade incrível,
e às vezes até podemos questionar se quem age dessa forma é realmente um ser humano. A questão é sobre o quanto tempo a pessoa se permite a ficar em luto. Todos já viveram alguma perda na vida, mas é possível ver que as que se deram bem foram as que não se entregaram, se levantando e seguindo em frente. Independente do que for, se permita não sufocar tal sentimento para que ele não venha a te causar problemas depois, mas evite ao máximo tentar esquecê-los utilizando alguma válvula de escape, como a bebida, por exemplo. A ideia é que viva tal sentimento e o vença, aceitando o acontecimento do fato e que deve viver a sua vida sem isso daqui para frente, pois, se tentar esquecer, rejeitando, como já dizia Jung, tudo o que se resiste, persiste. Sagitário, é possível que seja surpreendido com ideias que conseguirá captar pelo ar. É como se sua mente estivesse inspirada, querendo trazer até mesmo o novo ao mundo, seja ao próprio mundo ou ao mundo dos outros. O fato é que estará entusiasmado para colocar sua ideia em prática. E sim, é recomendado que faça isso, mas que tenha cautela, não deixando-se levar pela natural ansiedade. Como tende a querer tudo de maneira exagerada, pode querer elaborar a ideia como se fosse uma superprodução, mas começar a tropeçar nas próprias pernas e fazer com que não saia do papel, ou até saia, mas já coloque energia demais no início, o que pode resultar em falta para concluir. A simplicidade será a sua amiga nesta terça-feira. Procure fazer de maneira que seja mais útil do que espalhafatoso, o que possibilitará concluir, para a partir daí começar a incrementar, caso queira. Como a maioria das coisas na vida, a beleza é desejável, mas o mais importante é que funcione. Se lembre de que a essência é mais importante que a forma. Capricórnio, é possível que sua mente racional não tenha compreensão total de alguns cenários que se apresentem a você nesta terça-feira, e o fato de se centrar apenas em alguns pontos problemáticos pode fazer com que entre em desespero, não sabendo o que fazer. Embora isso aconteça, nosso subconsciente consegue absorver todas as informações acerca de um ambiente. E nem estou falando de questões energéticas, onde algumas pessoas têm mais sensibilidade que outras. Por exemplo, se uma moeda cair na sala ao lado e for minimamente perceptível à sua audição, por mais que você esteja concentrado e não tenha consciência, seu subconsciente absorve tal informação. Aliás, é assim que a mídia visual age para nos influenciar, principalmente quando estamos focados em partes de cena. Podemos ser induzidos a comprar determinado objeto de certa marca que está na prateleira de uma cena em que apenas pausando conseguiremos ver conscientemente, mas enquanto estiver rodando, nosso foco estará nos atores, e a informação sobre o objeto entra em nossa mente sem o filtro da mente racional. É assim que funcionam os áudios para se ouvir dormindo, prometendo resultados, e funcionam, que podemos encontrar pela internet, inclusive o do Ho'oponopono que deixei aqui no canal, e o porquê alertam do perigo de se dormir com a televisão ligada, pois os conteúdos absorvidos não podem ser tão saudáveis, podendo gerar medos e agressividade que, ao agir sobre sua mente consciente, você não saberá qual foi a origem. Voltando à leitura, se você se acalmar quando sentir que as coisas parecerem que saíram do controle, é capaz que seu subconsciente tenha conseguido captar pontos que demonstrem ser possível virar o jogo ao seu favor, ou melhor ainda, mostrar que tal preocupação é infundada. A parte legal disso é que, ao verificar tais sinais de sua intuição,
conseguirá estar num estado de tranquilidade não mais de acordo com a sua vontade, mas fazendo com que seu exterior mantenha esse estado para você. A intuição será uma grande amiga para você neste dia. Aquário, é um dia interessante para que repense sobre suas reais motivações perante a sociedade. O modo como somos vistos no mundo é importante, principalmente quando queremos obter a aprovação daqueles que nos interessam. Por outro lado, isso tem um custo que pode ser alto demais, que é o de se tornar a pessoa que não é. De início isso é suportável, mas a tendência é que, fora de nossa essência, isso se torne um peso, e o que deveria ser algo natural se torna uma obrigação. Alguns conseguem sustentar isso bem, desde que tenham alguma válvula de escape, já outros simplesmente a vida tira o véu, às vezes até afetando a saúde. Com toda certeza, a vida pode ser bem mais leve, e isso se torna mais fácil quando somos nós mesmos, e não o que os outros querem que sejamos, onde escolhem até o grupo ao qual deveremos pertencer, dizendo que aquele sim é legal. No entanto, esquecemos que atraímos aqueles que vibram semelhante, e se você ser falso contigo, atrairá gente falsa para você para que continue a ser falso. Acredito que isso não valha a pena, por mais que pareça que sim. Talvez seja a hora de rever seus conceitos e desapegar dessas atitudes autodestrutivas. Se der a oportunidade a você mesmo de ser quem realmente é, poderá se surpreender com as pessoas que tenderá a atrair. A não ser que você já se reconhece como não sendo um bom exemplo, pois aí a coisa pode complicar um pouco. Mas nada que um pouco de trabalho para se melhorar não possa mudar. Só você pode sentir o que é bom para a sua vida, mas talvez valha a reflexão sobre manter tal postura, vivendo como outra pessoa, ou sendo sua própria essência. Peixes, lições importantes poderão ser aprendidas se estiver disposto a isso. Sua terça-feira pede que não importa o que tenha ficado pelo caminho, você deve a todo custo estar no agora, resolvendo tudo o que se apresenta. Ou seja, nada de utilizar da imaginação para escapar, mas para solucionar. Você sabe que tem esse poder, bastando que não fuja da realidade. Assim feito, verá que a maioria das coisas que desejar finalizar podem se solucionar de maneira rápida. É importante que resista à tentação de voltar a memórias de Porto Seguro independente do tamanho do que se apresentar, não deixando-se impressionar por isso. Mantendo tal postura, você verá o quanto isso é benéfico, e é possível que tome gosto por encarar as coisas pela frente, descobrindo que é um ótimo solucionador quando não se deixa fugir para o mundo dos sonhos para enfrentar o real. Que sua vida seja a partir de agora cada vez melhor na essência divina, o pleno amor incondicional.